Tudo certo aí, né? Tudo perfeito. Tá, desculpa aí, pessoal, a confusão. Nada. Quero agradecer o convite de Rafael, agradecer a presença da minha amiga Patrícia, minha comadre, colega de É, residência, a presença de Lívia também. É um tema muito abrangente, atual, apesar da gente estar achando que teoricamente a curva tende a cair, a gente tem que ter noção que a gente vai conviver com isso durante um tempinho, né? E eu vou tentar abordar tudo de uma maneira geral. Acho que na discussão a gente pode entrar em detalhes, né? Porque senão ficaria muito extensa. Basicamente, a gente vai falar da prevalência, da gravidade do diabetes desses pacientes, da mortalidade, falar um pouco do mecanismo da hiperglicemia, falar da abordagem geral desses pacientes, falar um pouquinho de terapia medicamentosa, complicações e o que é que a gente pode recomendar, né? Bom, primeiro de tudo, a gente já sabidamente tem uma ideia de como é que evolui a doença, né? Ela basicamente tem duas fases, tem a fase de replicação viral e a fase imunológica, digamos assim, e esse estudo é bem interessante, que ele comparou a progressão de pacientes que sobreviveram e que não sobreviveram, e se vocês forem notar, eles têm as características clínicas bem semelhantes, né? Inclusive, a gente já sabe que os pacientes que ficam internados, geralmente os pacientes mais graves, eles passam mais tempo positivando o vírus. Então, veja que a média é de 20 dias. Então, a gente vê que, pelas características clínicas, pacientes que evoluem mais desfavoravelmente e os que evoluem menos favoravelmente, não existe uma diferença muito grande. Então, isso levanta a bola para a gente começar a avaliar outros fatores que podem estar relacionados com a evolução desfavorável da doença. Veja que esses pacientes, quando evoluem desfavoravelmente, começam a desencadear uma série de complicações graves, insuficiência renal, fenômenos tromboembólicos. Então, no meio disso tudo, o diabetes surge como um fator que a gente tem que considerar fortemente na hora de avaliar esses pacientes, certo? De uma maneira geral, o diabetes, ele já é uma comorbidade das mais importantes, principalmente dos pacientes que internam. Os pacientes diabéticos são mais propensos a se hospitalizarem. A gente sabe que o diabetes guarda um risco maior de desenvolver infecções, especificamente fúngicas e bacterianas, certo? Pacientes que têm alguma patologia de base, o diabetes entra como fator complicador. Esses pacientes têm maior risco de entrar na UTI, e ficam mais tempo internados, e isso acaba acarretando custos e aumentando a morbidade, não só a mortalidade desses pacientes. Certo? De uma maneira geral, a gente tem que ter muito cuidado quando for avaliar a prevalência de comorbidade nesses pacientes com COVID, porque existe ainda em alguns locais uma diminuição muito grande nas testagens. Então, via de regra, a gente acaba se levando a erroneamente achar que algumas prevalências são altas, mas é porque a gente testa pouco em algumas situações e tende a ter números mais relacionados com os pacientes que se internam, certo? Então, esse aqui, dentre alguns estudos, esse aqui pegou pacientes que não eram graves e pacientes que não estavam internados e viu que variou a prevalência entre 2,7% e 7%. Via de regra, a gente já tem grandes estudos na China, na Itália, que mostram uma prevalência nos pacientes COVID, de uma maneira geral, contando internados e internados, em torno de 10%. 8% a 10% na China, na Itália, que a população é até mais idosa, entre 8,5% e 9% a prevalência de diabetes de uma maneira geral. Porém, quando a gente vai avaliar os pacientes internados, a gente percebe que tem uma relação, veja, de uma maneira geral, a gente vê 10% de prevalência de diabetes, mas isso vai aumentando conforme a gravidade do paciente vai aumentando. Então, veja, nos pacientes não hospitalizados chega a 6%, nos hospitalizados 24% e na UTI 32%. Então, provavelmente, existe uma associação desses pacientes com a gravidade. Então, o diabetes está relacionado diretamente com a gravidade, não só com o fato do paciente ter internado. Bom, então, a gente já é conhecidamente que o paciente diabético, de uma maneira geral, né,
ele tem marcadores inflamatórios, principalmente se estiver descompensado, que já acarreta um risco maior. Então, já é conhecida essa associação do diabetes com piores resultados, né? Especificamente do COVID, a gente vê que a população idosa é a que tem mais prevalência de diabetes e é a que tem maior risco de morte. O diabetes também está associado a outras doenças, a doença cardiovascular e outras comorbidades que a gente já conhecidamente vê relação com gravidade no COVID, como é o caso dos obesos. E aí, já é bem conhecido que os pacientes diabéticos são suscetíveis por uma série de fatores, entre eles alteração em fagocitose, quimiotaxia, alteração na imunidade celular. Então, esses pacientes têm marcadores inflamatórios aumentados. Se a gente partir do pressuposto que a fase de crítica do COVID é a fase imunológica, pacientes previamente inflamados, teoricamente, tendem a ser mais graves. Então, esse aqui é um estudo bem interessante, que ele comparou as características de pacientes diabéticos e não diabéticos. E aí, entre as características clínicas, quando a gente mostrou aquele primeiro slide, realmente não existe uma diferença tão grande na apresentação clínica desses pacientes. Eu só chamo a atenção que nesse estudo, os pacientes diabéticos tiveram menos febre, né? Isso pode ser um fator que fizesse com que esses pacientes não tivessem em alerta mais rápido e acabassem se atentando para o fato de estar doente no momento mais tardio. Mas eu quero chamar a atenção nesse estudo para mostrar que, comparando paciente diabético ou não diabético, a gente vê que os marcadores, o VSH, interleucina e dedímero, são mais aumentados do que não diabéticos. E a gente sabe que, por exemplo, dedímero é um marcador de gravidade nesses pacientes. Aqui também mostra que o DHL está aumentado e os linfócitos, em média, nos diabetes estão mais diminuídos. Esse estudo também fez outra análise. Ele isolou as comorbidades dos pacientes diabéticos e pegaram pacientes diabéticos sem comorbidades e compararam com os pacientes não diabéticos. E mesmo assim, a prevalência de marcadores de gravidade foi maior nos diabéticos. O DHL, né, os linfócitos foram mais baixos e o dedímero foi aumentado. E, assim, uma coisa bem interessante, que a maioria dos estudos prospectivos que avaliam marcadores de risco em pacientes com COVID, botam um ponto de corte do dedímero de 1 para mostrar que o prognóstico é pior. Então, é exatamente nos diabetes, o dedímero, em média, foi maior que 1, né? E foi significativamente maior do que nos pacientes não diabéticos, né? E esse estudo também fez outra avaliação interessante. Eles pegaram todos os padrões de radiológico dos pacientes, padrões tomográficos, e fizeram um score. E, a partir daí, eles avaliaram, cegaram 2 radiologistas e pediram para eles pontuarem. E os pacientes diabéticos tiveram uma média maior de pontuações para imagens sugestivas de COVID, né? E eles viram que pacientes diabéticos tendem a ter alterações mais importantes do ponto de vista radiológico, né? Então, isso é um estudo bem interessante que realmente corrobora com que esses pacientes diabéticos sejam mais inflamados, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Então, quanto à morbimortalidade, esse estudo é bem interessante porque ele compilou mais de 70 mil pacientes em vários estudos na China e fizeram várias relações de desfechos em pacientes diabéticos. E a gente vê que tem estudos em que quando você vai comparar pacientes graves e não graves, a porcentagem de graves diabéticos é quase metade. E quando você vai ver sobrevida, pacientes, tem estudos que mostram uma porcentagem maior de 50% de pacientes de mortalidade em pacientes diabéticos, dependendo do subgrupo que seja estudado. Então, assim, esses pacientes vão mais para a UTI, né, ficam mais graves, a morbidade é maior e a mortalidade também. Esse estudo também é bem interessante, que ele juntou 1.561 pacientes, a prevalência de diabetes foi 9,8% e a mortalidade 20%. Então, veja que a sobrevida dos pacientes diabéticos é menor, certo? Especificamente, nesse estudo, houve uma associação grande de menor sobrevida nesses pacientes diabéticos e uma associação com idade mais avançada e hipertensão. Além disso, a gente chama que existe uma via de mão dupla entre o diabetes e a COVID, né? A gente está vendo tanto a COVID pode
piorar o controle glicêmico dos pacientes, como pode ser um fator de aumento da glicemia em pacientes não diabéticos. Esse estudo é bem interessante, ele avaliou mais de 1.000 pacientes e eles avaliaram diabéticos e não diabéticos e avaliaram o ponto de corte da hiperglicemia em duas aferições acima. Eles pegaram os pacientes que foram internados, né, e aferiram a glicemia. Os pacientes que tinham duas glicemias por mais de 24 horas, acima de 180, eles consideram como pacientes hiperglicêmicos. E nesses pacientes, eles mediram a hemoglobina glicada. E eles viram que no total de 451 pacientes com hiperglicemia, menos da metade tinham diabetes conhecido. Então, isso atenta para o fato que existe uma gama de pacientes que estão desenvolvendo hiperglicemia não sendo necessariamente diabéticos. Então, provavelmente é uma hiperglicemia que deve ter algum mecanismo explicado pelo COVID, mas em parte pode ser explicado pela gravidade. A gente sabe que hoje a hiperglicemia mediada por estresse, que é muito associada em pacientes graves, ela tem associação com piores desfechos. E nesse estudo foi o que aconteceu. Os pacientes diabéticos, né, apenas diabéticos, com a glicada acima de 6,5, teve uma mortalidade até menor dos pacientes os pacientes com 9 hiperglicemia. Isso demonstra que esses pacientes com a 9 hiperglicemia provavelmente serão pacientes mais graves, né? Então, isso é uma coisa bem interessante que está acontecendo. Está aumentando o número de novos diabéticos ou hiperglicemia não associada diretamente ao diabetes. E esse estudo também, esse outro estudo, foi com N menor de pacientes, mas o que eles fizeram, eles pegaram todos os pacientes que foram hospitalizados, né? Eles fizeram uma avaliação, e todo paciente que tinha glicemia de jejum acima de 140, eles consideraram como hiperglicemia. E fizeram a mesma divisão do outro estudo, certo? E aqui mostra que entre diabéticos e não diabéticos, hiperglicêmicos e não hiperglicêmicos, o hiperglicêmico teve uma sobrevida menor. Entre diabetes e não diabetes, diabetes teve a sobrevida menor. E, no contexto geral, pacientes hiperglicêmicos e não diabéticos tiveram uma sobrevida menor. Então, mais uma vez, reforçando a tese de que o COVID pode ter também uma atuação na gênese ou na piora da glicose, também em pacientes não diabéticos, mas que provavelmente teria alguma predisposição. Isso aí eu vou comentar depois, certo? Então, de uma maneira geral, do ponto de vista epidemiológico, a gente vê que na população geral, a prevalência de diabetes no COVID é igual à prevalência de diabetes na população geral. Então, o diabético não tem um risco maior de desenvolver COVID, né? Não existe esse risco maior na população geral. Mas esse paciente, em desenvolvendo, tem um risco maior de desenvolver formas graves, certo? Além disso, esses pacientes têm marcadores inflamatórios de gravidade piores, a mortalidade deles é maior, e a gente está vendo que existe uma piora na glicemia, via de regra, esses pacientes precisam de um controle mais intensivo internados, e a gente está vendo esses novos casos de hiperglicemia em não diabéticos também, certo? Então, será que existiria uma explicação para essa piora nos diabéticos e nos não diabéticos com COVID? Bom, pode ser que sim, né? Os primeiros estudos sobre o mecanismo fisiopatológico da COVID viram que existia uma associação com a expressão do ECA2, a enzima conversora de angiotensina, que ela está localizada principalmente nos pulmões e vias aéreas. Estaria o tropismo do vírus pelas vias aéreas. Mas a gente sabe que o IECA se expressa em vários tecidos. E ele, particularmente no diabético, o hiperglicêmico, ele tem um aumento na sua expressão. Então, se o IECA é um fator que ajuda o vírus a entrar na célula, pode ser que o diabético tenha mais predisposição. Além disso, certo? O IECA, ele está envolvido em outros tecidos. A gente pode falar intestino, fígado, especificamente o pâncreas. O aumento na expressão de IECA pode acarretar alteração em ilhotas pancreáticas.
e favorecer o desenvolvimento de hiperglicemia, ou a piora no hiperglicemia previamente existente. Isso é importante porque isso é um fator de risco maior ainda para os pacientes que desencadeiam complicações agudas, como a cetoacidose. Além disso, existem outras hipóteses. Uma das mais aventadas sobre os pacientes diabéticos é que existe uma enzima chamada de peptidase 4, a DPP4, que ela é responsável pela clivagem das incretinas. E as incretinas têm um papel bem importante no controle do diabetes, principalmente no pâncreas e no fígado. No pâncreas, ele aumenta a liberação de insulina, no fígado, ele diminui a produção de glucagon e a hiperglicemia mediada pelo fígado, certo? O DPP4 faz a tarefa antagônica. Então, no COVID, não, mas no MERS, que é outro coronavírus de outra pandemia, já foi comprovado que o DPP4, a expressão DPP4 está bem associada a isso, né? Tanto é que para o diabetes a gente usa o inibidor DPP4, é uma das medicações. Porém, não foi evidenciado que o tratamento com o inibidor DPP4 previne o desenvolvimento ou a gravidade da COVID. Mas é uma hipótese também levantada relacionada à hiperglicemia desses pacientes. Desde o início, o IECA foi associado com o mecanismo fisiopatológico da COVID. Então, a preocupação muito grande foi que se a grande maioria dos pacientes que usam IECA, e que na teoria existia existia a possibilidade do bloqueador ou das medicações inibidoras da enzima, da ECA, podia aumentar a expressão do ECA2, e isso aumentar a gravidade. Isso foi especificamente mais evidente, essa preocupação, quando começaram a aparecer os casos na Itália. Começaram a haver uma associação mais efetiva com a idade, e com a idade maior, teriam as comorbidades maiores, dentre elas a hipertensão, diabetes, e aí a porcentagem de pacientes que usavam IECA era muito grande. Então, foi levantada essa possibilidade no início da pandemia na Itália, que os IECAs e os bloqueadores de receptores de angiotensina teriam um fator de agravamento nisso. Mas esse estudo foi bem interessante, publicado no New England, que avaliou os pacientes que usavam, foi na Itália, esse estudo. Foi um caso controle com mais de 6 mil pacientes, né? Inclusive, a maioria deles usavam IECA e BRA, e não foi visto um aumento no risco de desfechos ruins nesses pacientes, né? Então, não existe a recomendação da gente deixar de usar essas medicações. Certo? Então, como é que a gente vai abordar esses pacientes? Primeiro, fala de uma maneira geral, no contexto. A gente já viu que os pacientes não têm um risco maior, na população geral, viu que eles têm um risco maior de gravidade, por diversos fatores. Então, como é que a gente iria abordar esses pacientes? Bom, primeiro, ter em mente que a maioria dos pacientes diabéticos não vão precisar ser internados, porque a prevalência na população geral é a mesma. Então, a gente só tem que ter em mente que a gente precisa orientar esses pacientes, né? Principalmente os diabéticos que não estão infectados ainda, como estratégia preventiva. Lembrar que os pacientes sem diabetes e de alto risco cardiovascular, em se contaminando, em tendo a doença, eles têm um risco maior de desenvolver hiperglicemia. Então, é muito importante avaliar esses pacientes com fatores associados obesos. A gente tem que ter uma atenção especial. Tem que avaliar as medicações de uso. Eu vou falar um pouquinho depois sobre os antidiabéticos, o que é que a gente deve fazer com eles quando a gente tiver diante do paciente que esteja infectado. A gente tem que levar em consideração a monitorização e o controle prévio desses pacientes, né? E a gente tem que ter em mente coisas que vão além do controle, né? Imagine uma pandemia que todo está ficando em casa, né? As doenças crônicas continuam sendo crônicas, então esses pacientes não estão tendo acesso ao serviço de saúde. E, nesse sentido, eu tenho um trabalho publicado esse mês aqui, o trabalho brasileiro, foi até a Patrícia que mandou para mim. Eles avaliaram o comportamento dos pacientes diabéticos durante a pandemia.
E eles viram que eles estão tendo uma piora do controle glicêmico, eles estão comendo mais e eles estão fazendo menos exercício físico. Então, eles estão ficando menos controlados. Menos controlados, mais inflamados. Mais inflamados, maior risco de desfechos ruins quando esses pacientes forem internados. Então, é uma coisa bem interessante que a preocupação da gente vai ter que ir além da própria manejo da doença, é no comportamento mesmo. Certo? Então, especificamente os pacientes com COVID, né? Então, vou falar nos pacientes que teriam critério de se internar. Porque o paciente que tem COVID e não tem critério para internar, você vai manejar ele do jeito que manejaria. Né? As necessidades de suspensão de medicações, mudanças no manejo, seriam mais nos pacientes que têm algum critério de internamento e risco de agravamento. Certo? Então, no paciente que interna, já vem logo a polêmica, que a gente vê que é uma coisa muito recorrente nos estudos. É a necessidade do paciente que tem de uma desglicemia importante, né? Uma necessidade de uma monitorização contínua, o paciente de bomba de insulina tem que ficar sendo avaliado de 1 em 1 hora, e a restrição do contato, o EPI, o profissional de saúde tem que de hora em hora ver o paciente, manejar, modificar, então isso é uma preocupação muito recorrente nos estudos, sobre essa questão de restringir o contato. Né, no paciente tem que ficar monitorizado. Fora isso, é importante a via administração, né? Pacientes que fazem tratamento com medicações orais têm um risco menor do que os que fazem uma medicação venosa ou subcutânea, né? Nesse sentido, dependendo da gravidade do paciente, é bem interessante você pensar na possibilidade de fazer, dependendo do perfil, fazer insulina subcutânea e insulina em bomba, né? Nesses pacientes que internam, é muito importante a aferição da hemoglobina glicada, ou ter uma hemoglobina glicada dos últimos meses. É importante a monitorização correta, não adianta internar o paciente por internar e não fazer uma monitorização correta. O tipo de monitorização vai depender da alimentação dele, se é um regime enteral, parenteral, se é uma alimentação enteral contínua, se é de horário, né? E as metas. De uma maneira geral, nos pacientes de UTI, a meta é entre 140 e 180, certo? Você pode ser um pouco mais rígido, dependendo do preparo da sua equipe, mas a gente sabe que a hipoglicemia está associada com desfechos ruins também. No paciente não crítico ou não de UTI, a gente estabelece uma meta que é uma extrapolação da UTI, porque é muito difícil fazer estudo controlado, a gente é mais baseado em recomendação, mas para os pacientes não críticos, menor que 140 antes das refeições e menor que 180 pós-refeição. Vocês podem notar que na maioria dos estudos, quando eles vão definir o que é hiperglicemia, eles levam em consideração exatamente esses pontos de corte, 140 e 180. Mas será que realmente o paciente bem controlado tem menos desfecho? É uma pergunta que se faz, né? Será que o risco de hipoglicemia vai atrapalhar um pouco, que a gente seja um pouco intensivo? Uma primeira avaliação, vou mostrar esse estudo aqui, que é bem interessante. Eles pegaram, foi mais de 7.300 pacientes, dentre eles 1.000 diabéticos. Então, eles consideraram dos diabéticos que quem tinha glicemia abaixo de 180 eram pacientes que eles consideraram controlados. Acima de 180 eram não controlados. Ele randomizou e comparou. E veja que os pacientes bem controlados, eles precisaram fazer menos antibióticos, precisaram fazer menos corticoide e precisaram fazer menos imunoglobulina, que era o tratamento proposto no protocolo da ocasião. Eles também precisaram de menos oxigênio, menos ventilação não invasiva e menos ventilação invasiva. Então, bom controle glicêmico também é sinônimo de bom desfecho. Veja que isso refletiu na sobrevida dos pacientes. Então, foi um estudo bem interessante e comprovou. Mas, assim, a princípio não houve intervenção. Eles viram os pacientes que estavam bem controlados e os que não estavam. Certo? Bom, quanto às drogas antidiabéticas, né? É uma dúvida muito constante e a gente ainda vê quem
paciente internado fazendo alguns hipoglicemiantes orais, né? Algumas considerações a gente tem que fazer. Primeiro que tem que ver a facilidade do manejo, né? Se você está partindo do pressuposto que o paciente está hiperglicêmico, você vai ter que fazer uma monitorização e uma correção dinâmica. Você fazer drogas que tenham meia-vida muito alta ou tenha uma meia-vida que pode variar com alguma difusão renal, é muito preocupante você usar. As sulfonilureias, que elas atuam aumentando a liberação de insulina pelo pâncreas, elas não são indicadas em pacientes internados por diversos motivos, dentre eles o risco de hipoglicemia. Se o paciente tiver alguma insuficiência renal, eu já vi paciente com sulfonilureia e disfunção renal ficar fazendo hipoglicemia durante 4, 5 dias, mesmo depois de ter suspendido a medicação, né? Então, são medicações que não são muito interessantes nesse sentido. As glitazonas, elas têm uma ação em retenção de líquido, elas podem aumentar o volume. Então, pacientes, via de regra diabéticos, que têm o risco cardiovascular aumentado, eles são drogas que não são bem aceitas pelo risco de aumentar a sobrecarga de volume. A metformina, ela é pacientes que têm insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca descompensadas, pode aumentar o risco de acidose lática. Além do mais, se você precisar fazer algum procedimento cirúrgico, precisar fazer contraste, elas têm que ser suspensas por esse risco. Então, também são medicações que não seriam interessantes. Os inibidores da SLT2, que são essas medicações mais modernas, que inibem a reabsorção tubular de glicose, eles têm, a gente vê que esses pacientes que são internados, né, via de regra estão mais instáveis, risco maior de desidratar, de fazer sepsis. Esses pacientes têm o risco maior de fazer cetoacidose euglicêmica. Isso já está bem documentado. Inclusive, na gênese da cetoacidose euglicêmica, a queda relativa da insulina tem um papel muito importante. E, como eu falei ali, as ações do COVID no pâncreas, eles favoreceriam a desencadear a cetoacidose diabética. A gente está vendo muito relato. O análogo da GLP-1 realmente tem um efeito anti-inflamatório bem importante. Mas são medicações que podem aumentar, retardar o esvaziamento do estômago, o paciente pode ficar sem vontade de comer, pode existir uma dificuldade na aplicação, sem contar que a gente não tem tantos estudos, principalmente em pacientes instáveis. Já os inibidores de DPP-4, que realmente seriam bem interessantes se a gente partisse do pressuposto daquele mecanismo de ação, né? Eu costumo dizer que são drogas muito seguras. Por isso são as drogas que a gente tem mais estudo em paciente internado, as drogas orais. Por quê? Primeiro que ela não é metabolizada pelo rim. Então isso já ajuda muito. Então você não precisa corrigir a maioria. Algumas precisam corrigir, mas você não precisa suspender quando o clearance está abaixo de 30. Segundo que elas são bem toleradas. E elas são bem interessantes na população idosa. Então, a gente já tem muito estudo com o inibidor de DPP-4 em paciente internado. Mas, sobre o uso do inibidor de DPP-4 em desfechos, pensando naquele mecanismo de ação, ele não é recomendado. Sem contar que a gente tem duas classes que os estudos de segurança cardiovascular mostrou aumento do risco de descompensação de insuficiência cardíaca, que é a saxagliptina e a alogliptina. Então, de uma maneira geral, a gente recomenda a suspensão da medicação, né? Principalmente se o paciente estiver muito instável. Você pode perguntar, posso usar a medicação? Vai depender muito da estabilidade. Se o paciente estabilizou, está em programação de alta, está esperando acabar o antibiótico, não tem programação de fazer nenhum tipo de exame, né? Nada. Função renal estável, você pode iniciar 4, 3 dias antes da alta, você iniciar uma medicação. Mas, de via de regra, a gente suspende. O que a gente recomenda é a insulina. Primeiro, a maioria dos estudos com controle glicêmico hospitalar são com insulinas. E vocês podem notar que tudo que eu estou falando de COVID é uma extrapolação do que a gente tem de recomendação em controle glicêmico no paciente internado. COVID vai ter algumas peculiaridades que a gente pode até comentar durante o debate, mas a maioria dos estudos são com insulina. A insulina, além desse efeito hiperglicêmico, tem um efeito pleotrópico. A insulina é um hormônio anabólico, então ele melhora a inflamação, né? Não é só a glicose, ele melhora a inflamação, melhora a pressão, é cardioprotetor, certo? Outra vantagem da insulina é a posologia dinâmica. A gente pode adaptar de acordo com a alimentação,
de acordo com o horário, de acordo com o regime de medicação que o paciente esteja fazendo, certo? Ele se adapta à dieta enteral, até a parenteral, ele pode se adaptar. Ele interage com muito pouca medicação, quase nenhuma, certo? A gente quase não tem restrição. Pacientes até com insuficiência renal em diálise, eles podem fazer, lógico, sob correção de diálise. E é uma medicação que a gente pode descontinuar se a gente tiver com qualquer problema. Então, é a medicação mais usada, mais indicada, e é o que é recomendado nos pacientes com internados diabéticos, descompensados, com hiperglicemia e, incluindo isso, os pacientes com COVID, né? E aí a gente viu em outro estudo que os pacientes que têm hiperglicemia, que têm glicemias mais controladas, melhora o desfecho, mas será que nos pacientes que chegam com hiperglicemia, a gente tratar melhora o desfecho? Esse estudo foi pequeno, mas foi um estudo bem interessante. Ele pegou pacientes com doença, que ele chamou doença moderada, COVID moderado. O que seria o COVID moderado? Seriam pacientes com sintomas respiratórios, mas que não precisariam de ventilação mecânica, certo? Então, eles pegaram esses pacientes e dividiram em grupos de hiperglicemia e não hiperglicemia, e diabetes e não diabetes. E ele tomou por base uma glicemia acima de 140. Então, quando eles distribuíram os grupos, o grupo que iria tratar, eles fizeram insulina venosa, né? E fizeram insulina venosa com o intuito, nos pacientes que tinham, a glicemia acima de 140, ele instituía o protocolo, passou de 180, eles começavam a glicemia venosa, a insulina venosa, desculpe. E aí eles tinham a meta de deixar entre 140 e 180, que seria o que estavam preconizado. Lembrar que a única variável que diferenciou foi o uso de insulina aí. Eles estavam sob o mesmo protocolo de COVID, né? Lembrando que eram pacientes com doença dita moderada, certo? Então, o grupo que ficou tratando com insulina venosa ficou com a média em torno de um pouquinho abaixo de 140 de glicose, e os pacientes que mantiveram hiperglicemia, não usaram a insulina, ficaram com a média um pouco acima de 190. E aí a gente pode ver aqui que quando a gente compara pacientes normoglicêmicos com os hiperglicêmicos, eles têm marcadores inflamatórios maiores, tanto a interleucina quanto o D-dímero elevado. E veja que interessante que quando você vai ver os pacientes que melhoraram o controle glicêmico com insulina, eles diminuíram marcadores, certo? Diminuíram marcadores inflamatórios. Então, isso é um indício. Lembrar que isso aí a gente considera como se fosse um desfecho substituto, não é um desfecho duro, porque esse estudo não viu mortalidade, mas é um caminho que corrobora com toda a teoria que a gente está tendo, certo? Então, o estudo o tratamento com insulina mostrou melhora de marcadores, né? Algumas situações especiais desses pacientes. Primeiro, o glicocorticoide. A gente sabe que o glicocorticoide é o mal danado para o diabético. E a gente sabe que na segunda fase já existe indicação formal de usar corticoide em doses razoáveis, né? Então, a gente vai ter que levar muito em consideração o, o controle do paciente. Porque se for um paciente que está descontado e vai precisar vai iniciar corticoide, ele pode ser que mude de uma insulina subcutânea para entrar em bomba de insulina, né? Se está em bomba ou está em subcutânea, a gente calcula que, a depender da dose, ele aumente entre 30% a 40% a dose de insulina que ele está usando. Mas isso vai variar de acordo com o controle prévio, certo? A piora da glicemia também acontece com o uso de drogas vasoativas, certo? Nos pacientes com insuficiência renal, lembrar que eles ficam mais insulinosensíveis. Então, como eu falei que a insulina é o melhor tratamento porque ele é dinâmico, por exemplo, paciente que desenvolve insuficiência renal, você tem como ajustar o tratamento dinamicamente. Lembrar que esses pacientes são insulinosensíveis e a diálise pode aumentar o risco de fazer hipoglicemia. Dieta enteral e parenteral, a insulina é boa, porque ou dieta enteral contínua, você fica fazendo de horário, ou dieta de horário, você faz de acordo com a refeição. E na parenteral é mais simples, porque você só é calcular a quantidade de carboidrato da solução e fazer de acordo com a insulina, de acordo com o cálculo de acordo com o carboidrato.
Lembrar em pacientes cuidados paliativos que a gente afrouxa mais a meta da glicemia. Isso pode variar de estudo para estudo. Tem estudo que até 270 de glicose você pode deixar, no intuito de não deixar o paciente desconfortável. De mais evitar, por exemplo, que ele fique poliúrico, desidrate, né, que tenha risco do descontrole ser fator para algumas infecções hospitalares, infecção fúngica, que possa atrapalhar o conforto do paciente. E uma coisa muito importante que a gente não vê muito protocolo é a abordagem da hipoglicemia. Eu não vou entrar em detalhes, a gente pode depois comentar, mas assim, a abordagem da hipoglicemia é uma coisa muito super tratada. A gente vê, às vezes, paciente com glicemia de 60, fazendo 5 ampolas de glicose, a glicose vai para 300. Então, tem que existir um protocolo de acordo com a glicemia para evitar supertratamento e piora dos parâmetros na abordagem da hipoglicemia. Falando um pouquinho de cetoacidose diabética, a gente sabe que na população geral, e assim, é uma coisa que a gente está vendo que está extrapolando os pacientes com Covid, é que acontece mais nos extremos de idade. E a gente está vendo que idoso, né, que é uma população que está agravando mais, está tendo uma prevalência maior. E do ponto de vista absoluto, pela prevalência de diabetes tipo 2, a gente vê que o número de casos de cetoacidose em pacientes de diabetes tipo 2 é maior. Se for ver de maneira relativa, aí a gente vê que é no tipo 1, certo? O tipo 1 tem essa peculiaridade também, que alguns vírus podem ser os fatores de desencadear a autoimunidade, né? Não existe estudo ainda, né, de associação de Covid, coronavírus, com desencadeamento de diabetes tipo 1. Pode ser que no futuro esses novos diabéticos ou hiperglicemia que acabam sendo até controladas, no futuro possam desenvolver diabetes mesmo. É clinicamente evidente, certo? Mas, basicamente, na cetoacidose é manter aquela tríade, né, da hidratação, correção do potássio em terapia, o bicarbonato quando indicado, e ter muito cuidado com a cetoacidose euglicêmica, porque a gente está vendo cada vez mais a indicação do inibidor da GLT-2 está extrapolando a endocrinologia. Hoje em dia, se brincar, os cardiologistas prescrevem mais do que os endocrinologistas, né? A gente já teve estudo com pacientes com insuficiência cardíaca que não são nem diabéticos. Então, devido ao largo uso dessas medicações, a gente está vendo cada vez mais casos de cetoacidose euglicêmica. Então, só para tentar no fato que, às vezes, um paciente diabético, ou até com o COVID, que a gente está tendo COVID com fator de risco, a gente está vendo aparecer hiperglicemia, né? Mas no paciente diabético, especificamente, que interna com sinais de sepse, que a glicose não está tão aumentada, aí vem com aquela taquipneia, a pessoa acha que pode ser pelo COVID, né? Então, atentar, porque esse paciente pode estar fazendo uma acidose metabólica, certo? Então, é muito importante esse paciente ter ciência disso. Bom, falando um pouquinho da abordagem, rapidamente, a gente vê que no início, quando eu estava falando da terapia, eu falei que o tipo de administração da insulina pode ser um fator que ajude a ter menos contato, entre aspas, com esses pacientes, né? Você sai da insulinoterapia venosa, que de 1 em hora você tem que estar vendo e manipulando o paciente, para a insulina subcutânea, que você pode estar vendo de 2 em 2 horas até. Então, atente para o fato que pacientes com cetoacidose moderada e leve, dependendo da equipe treinada, cabe você fazer insulina subcutânea, né? Só para evitar essa monitorização mais intensiva. Mas a recomendação quanto à cetoacidose é a mesma do paciente diabético que ainda não pegou COVID. É o controle glicêmico, né? Esses pacientes têm que ser orientados e, no caso, por exemplo, paciente que usa inibidor da GLT2, se começar a ter sintomas de dispneia, de desidratar, já suspeita, já mandar suspender, né? Então, a estratégia preventiva é a mais conveniente nesses pacientes. Então, de uma maneira geral, a Sociedade Brasileira de Diabetes, eles fazem algumas recomendações, né? Assim, é bom para a gente sempre ter por base. Na admissão, aquela questão de mesmo o paciente não sendo diabetes, se você vê que tem fator de risco e o paciente chegou com suspeita de COVID, você deve avaliar a glicemia, né? Registrar que esse paciente é diabético ou está hiperglicêmico para fazer uma monitorização mais intensa.
avaliar se o paciente tem risco de hipoglicemia, aquele vozinho que não se alimenta bem, então ver a via de administração da alimentação, e avaliar se durante o internamento, né, você pode muito bem instituir uma rede de cuidados iniciais, esse paciente desenvolve ciência renal, vai ter que ajustar, passa uma sonda para alimentar, vai mudar um pouquinho o contexto da abordagem, né? A abordagem da hipoglicemia, que eu não vou entrar em detalhe, mas a abordagem da hipoglicemia vai ser basicamente de acordo com o nível de consciência do paciente. Nos locais de UTI, por exemplo, que existe protocolo de bomba de insulina, é um negócio mais amarrado, né? E aí o paciente que precisa de insulina endovenosa vai depender muito do protocolo de cada serviço. Nos pacientes que não são críticos, né? A gente tem que o ponto de corte, uma glicemia ao acaso, supondo, o paciente chegou numa emergência da vida, preenche fator de risco. Você monitoriza ele durante 24, 48 horas. Se tiver duas glicemias no intervalo de maior que 1 hora acima de 180, você desencadeia um protocolo para avaliar esse paciente e pede glicada, você vai monitorizar a alimentação, né? E aí você vai instituir o tratamento de acordo com o perfil dele. Aí a escolha seria insulina subcutânea. Nos pacientes graves que vão para a UTI, primeiro a gente tem que ver no contexto de se é uma crise hiperglicêmica associada à complicação aguda, ou é um paciente que tem uma doença de base grave, um choque séptico, uma infecção e piorou a glicemia a ponto de precisar de insulina venosa. Isso aqui é só uma sugestão, sei que cada serviço vai ter seu protocolo, né? Mas o importante não é ter aquele protocolo mais bonito do mundo. O melhor protocolo é aquela que sua equipe consegue fazer, certo? Então, só para concluir, a gente vê que a prevalência do diabetes é maior nos pacientes graves com COVID, na população geral a gente não viu isso. Existe uma associação com mortalidade. O COVID piora o controle glicêmico do paciente. Os pacientes que chegam com COVID, que precisam internar e são diabéticos, precisam geralmente de uma carga de insulina maior do que a que fazia, ou precisam de insulinoterapia intensiva, venosa, e a gente está vendo que pacientes com nova hiperglicemia ou novo diabetes, né, estão aparecendo mais. Os mecanismos não são totalmente explicados, mas a gente vê que o ECA tem um papel nisso e falta, acho que com o decorrer do tempo a gente vai mais estudos e com outros fatores. A terapia insulínica é a de escolha nos pacientes que internam, é inegável por todos os benefícios, a gente já vê alguns estudos melhorando os desfechos. Esse controle melhora o desfecho mesmo no paciente que intervém, no paciente que previamente entra no hospital já bem controlado, né? É importante triar pacientes com COVID para a desglicemia, mesmo eles não sendo sabidamente diabéticos. E existem alguns pontos não estabelecidos. A gente ainda não sabe bem se existe um comportamento diferente entre diabético tipo 1 e tipo 2, se as complicações crônicas do diabetes vão ter algum impacto nos desfechos. A gente não tem estudos com isso ainda. A gente não sabe que o paciente que fez a hiperglicemia agora e não é diabético tem risco de desenvolver no futuro diabetes, ou se eles permanecem durante... A maioria dos pacientes tende, quando a mortalidade é mais alta, mas quando sobrevive, tende a não precisar mais de terapia insulina. Mas será que esses pacientes no futuro vão ter risco de desenvolver mais? Será que essa lesão pancreática agora, no futuro, vai significar um diabetes? São alguns pontos que precisam ser esclarecidos, certo? Então, era isso. Obrigado aí. A gente abre agora para discussão. Vamos ver algumas peculiaridades, viu? E quero agradecer a presença de todo mundo aí. Fernando, parabéns. A excelente aula, praticamente uma conferência extremamente completa. Seguramente uma aula que poderia acontecer no Congresso Brasileiro de Endocrinologia tranquilamente. Meus parabéns. Nando, descompartilha a tela, por favor, para a gente criar um ambiente mais informal. Show. Bom, vamos partir para... Antes de
e passar a palavra para as debatedoras, eu vou só, nesse ponto, Fernando, da questão dessa possibilidade de agressão pancreática, será que a gente está falando algo semelhante ao que acontece no diabetes tipo 1, uma agressão imunológica que tem a ver com destruição de célula beta pancreática? Qual é o seu pensamento? Não tem evidência, mas qual é o seu pensamento em relação a isso? Existe duas teorias, né? A primeira é que a hiperglicemia, ela aumenta a expressão do ECA, certo? Então, teoricamente, os diabéticos que se aproveitam do ECA para o COVID, eles teriam uma maior expressão da doença. Especificamente nas células beta-pancreáticas, podia ser um mecanismo de lesão, né? E aí aumento piora e a diminuição relativa na insulina. E seria um mecanismo de desencadeamento mais agudo. A gente ainda não sabe se o vírus é um fator de desencadear uma autoimunidade prévia. Eu acho que com o tempo a gente vai esclarecer isso. Se esses novos diabetes que a gente está vendo, essas novas hiperglicemias, são diabetes tipo 1 que tiveram um mecanismo autoimune desencadeado pelo vírus. Como a gente sabe que o diabetes tipo 1 tem relação de desencadear a autoimunidade com alguns vírus. Talvez o COVID, o coronavírus, né, que dá COVID, pode ser um mecanismo. Mas, a princípio, a gente pensa que por agressão mesmo. Vou agora passar a palavra para as debatedoras por ordem alfabética. Gostaria de agradecer a presença da doutora Lívia Lima. A doutora Lívia é endocrinologista, formada no IMIP e é professora de disciplina de endocrinologia do curso de medicina da UPS Serra Talhada. E muito obrigado por ter aceitado o convite. A palavra é sua. Boa noite, Rafael. Eu que queria agradecer o convite, né? A aula foi excelente, Fernando. Parabéns. A aula está bem completa, né? De diabetes e COVID. Eu tenho poucas coisas a pontuar, porque praticamente o Fernando falou tudo, né? Sobre a associação. Algumas coisas interessantes sobre diabetes e coronavírus o aumento da letalidade do vírus no paciente diabético, né? Os estudos mostram a letalidade na população geral em torno de 2 a 3%, no paciente diabético isso é 3 vezes superior. Só pelo fato de ser diabético, sem a somatória da hipertensão e do fato de ser idoso, né? Que também aumenta o risco de letalidade do vírus. Uma coisa que vocês conversaram sobre a questão da hiperglicemia, mesmo nos pacientes que não são diabéticos, né? Já existem algumas teorias que realmente, aparentemente, envolvem a ECA, né? A enzima conversora da angiotensina, que está em praticamente todos os tecidos, e que ela, pelas vias de fosforilação, ela aumentaria a resistência insulínica periférica também. Então, além de existir, né, aparentemente, uma lesão pancreática, também existe um aumento de resistência insulínica, né? E aí isso contribuiria para a hiperglicemia pior no paciente diabético com coronavírus e para o paciente que não é diabético. Nos não diabéticos graves, né, na terapia intensiva, a hiperglicemia não é incomum, né? Nos pacientes, inclusive, que não fora do contexto do coronavírus, né? A própria gravidade das doenças, né, elas podem aumentar pelo estresse metabólico, hormônios hiperglicemiantes, e não é incomum. E no coronavírus isso parece ser um pouco pior, né? Queria pontuar um pouquinho também a questão do inibidor da DPP-4, né? Existe um pesquisador em Miami que está apostando todas as fichas, né, no inibidor, que aparentemente a enzima, né, a DPP-4, ela facilitaria, ela seria a ponte, né, do coronavírus para ele entrar dentro da célula também. E aumentaria também a expressão da ECA, que é outra ponte para o coronavírus invadir a célula. E aí o inibidor do DPP-4 seria uma medicação interessante para a redução, né, da virulência. Os estudos ainda estão acontecendo, ele fez, acho que, um editorial essa semana, né, falando sobre isso, que ele está apostando as fichas realmente no inibidor da DPP-4, lembrando que, fora do contexto de coronavírus, né, esse inibidor da DPP-4, eles já são aprovados para o paciente internado, né?
existe uma máxima antes do endocrinologista que o paciente que interna a medicação oral é suspensa, a gente mantém apenas a insulina por tudo que o Fernando já falou, mas... Deixa eu limpar aqui. Oi. Espera aí que eu desativei o som de todo mundo e vou liberar a Lívia, tá bom? Ativa aí. Ok. Pronto. E aí ele está postando um pouquinho as fichas dele no inibidor da DPP-4, né? Acredito que em breve a gente tem alguns estudos sobre isso. De ser uma medicação para redução de virulência mesmo do coronavírus, né? Não só no paciente diabético. Uma coisa interessante do estudo de comportamento, Fernando, eu acho que esse comportamento dos diabéticos é o comportamento de todos, né? Na pandemia. Mais tempo em casa, aumenta a quantidade de ingesta alimentar, diminui a atividade física, né? O interessante é que o diabético, teoricamente, ele sabe que isso é uma tríade do mal, né? O controle glicêmico. Eu acho que entrou alguém de novo. Ele tá entrando e gosta de forró, viu? Então, forró tá virado aqui. Deixa eu ativar de novo a Lívia. Alguém aí tá... Pronto, agora não vai mais não, pode ir. Pronto, ativei. Então, assim, o comportamento, eu acho que do diabético e do não diabético é semelhante, né? No período da pandemia, teoricamente, o diabético saberia que isso não é tão bom para ele, né? Porque a MEV faz parte da tríade do tratamento do diabetes. Inclusive, existe recomendação, né, da Sociedade Brasileira para o paciente diabético fazer atividade física em casa, né? As atividades talvez atividades funcionais, né? E existe essa recomendação da própria Sociedade Brasileira para reduzir o sedentarismo durante a pandemia. Com relação ao manejo mesmo do paciente diabético com relação ao COVID, né? Nos pacientes de quadros leves e moderados não internados, o manejo do dia a dia mesmo do paciente de COVID, e dos pacientes internados sempre lembrar da gravidade do paciente, né, da possibilidade desse paciente agravar mais do que os não diabéticos, e aí a terapia com insulina realmente ela é a melhor, né, a gente não tem muita discussão sobre isso, por tudo que o Fernando falou, né, e isso já era aplicado até para os pacientes não diabéticos na terapia intensiva como um geral, né, fora do contexto do COVID, e a gente já fazia terapia com insulina nos pacientes críticos. Lembrar que na cetoacidose, quando a gente faz subcutânea, a gente prefere usar o análogo, né, a insulina ultra rápida, pela farmacodinâmica, né, da droga, que é melhor do que a regular, e aí a gente evita mais hipoglicemia, mas na cetoacidose ainda a preferência é pela insulina venosa, né, a regular venosa. E aí, acho que é isso, acho que o Fernando conseguiu falar praticamente tudo, né? Eu vou passar para a Patrícia, mas eu acho que a gente teve uma excelente palestra hoje. Parabéns, viu? Muito obrigado, Lívia. Vamos dar sequência para a doutora Patrícia Belfort, graduada na Universidade de Pernambuco, tive a satisfação de dividir os bancos da faculdade, residência médica e clínica médica pelo Hospital Otávio de Freitas, especialização em endocrinologia pelo Hospital Agamenon Magalhães, pós-graduando em cuidados paliativos pela Universidade de Pernambuco e em medicina intensiva pela Universidade Redentor. Doutora Patrícia Belfort, direto de Salgueiro, boa noite. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite. Olha, primeiro de tudo, quero dizer que vocês vão ficar com inveja de mim, porque eu já sou IgG, viu? Já sou IgG. O que é que acontece? Rafael, parabéns. Você já assisti todas as aulas que você aí coordenou. A iniciativa é fantástica, né? Você tem sido fantástico realmente em levar conhecimento, principalmente nós sertanejos, né? Porque o pessoal pensa que a gente não está aí em busca de conhecimento, e eu sou uma combatente do Covid, estou em busca de conhecimento desde que iniciou, afinal trabalho muito com pacientes Covid aqui, muito dentro da nossa realidade, né? E aí até, Nando falou, realmente foi bastante completa, mas eu queria passar a realidade da nossa gerência, né? Da nossa gerência, que é a 7ª gerência, que é a gerência que Salgueiro cedia, né? Que é uma gerência de mais ou menos 150 mil pessoas, que é a 7ª gerência.
nós sete cidades, né, no Cabo Verde, é a sexta gerência. E aí, na nossa gerência, nós temos hoje 355 casos confirmados e 17 óbitos. Desses 17 óbitos, esses dados são dados do CIEVES, nós temos, dos 17, 6 diabéticos. Então, só que o que é que acontece? O CIEVES, né, que é o Centro Estratégico de Vigilância, ele, quando a gente vai preencher a ficha de notificação dos pacientes, a gente até eu queria colocar esse conhecimento para vocês, como era importante que as pessoas que notificam, nós somos aqui no pronto-socorro um centro notificador, colocassem as comorbidades dos pacientes para que isso fosse fonte de estudo epidemiológico. Então, às vezes, você vai fazer a notificação do paciente, você não dá importância a colocar que ele é hipertenso, que ele é obeso, que ele é diabético, e acaba que vai sair aquilo ali da etiologia do erro. E aí a gente vai pegar essas informações ou por prontuário, ou por declaração de óbito, e aí a gente perde a informação que era importantíssima ser coletada no ato da notificação. Tá? Então, se a gente notificasse o paciente adequadamente, a gente conseguiria definir melhor os que morreram, quantos são diabéticos, os que não morreram, né, os que ficaram graves, quantos são. Então, aqui na 7ª gerência, os 17 óbitos que a gente teve, né, 6 eram diabéticos, então aí fazendo os 40%, e desses 17 óbitos, 10 desses óbitos tinham mais de 70 anos. Né? Então, aí diabéticos, não teve nenhum óbito de paciente abaixo de 40 anos. Então, como é importante a gente notificar bem para a gente poder, na hora da notificação, principalmente quem trabalha com CIEVES, não sei se você trabalha aí, mas deve trabalhar no Memorial Arco Verde, a gente poder colocar a comorbidade do paciente na hora da notificação, para ser um objeto de estudo epidemiológico. Em relação ao paciente de COVID, basicamente atua como internado, como se ele não tivesse COVID, que geralmente um paciente internado, seja por insuficiência renal, seja por insuficiência cardíaca, seja por insuficiência respiratória, a gente tira quase todos os antidiabéticos daquele paciente. Então, não vai modificar muito em relação a ser COVID ou não, o manejo das drogas antidiabéticas, porque é muito semelhante ao que a gente já faz com outros pacientes. Então, você não vai ver nunca um paciente em UTI usando metformina, é uma coisa muito, né, quase que não existe isso. Você está usando metformina, glibenclamida, glimepirida, você não vai usar. Agora, o análogo do DPP-4, realmente, são drogas muito seguras. Você vê que a gente pode usar a linagliptina em paciente renal em hemodiálise. Então, você tem uma droga que é segura, uma droga que controla muito bem, que tem estudos observacionais mostrando que é uma droga eficaz, certo? E que traria benefícios para os pacientes portadores. Então, às vezes, sim, eu deixo os inibidores da DPP-4, que aí, no caso, para quem aqui não é endocrinologista, seria o Traienta, o Galvus, o Janúvia, né, o Nesina. Então, essas drogas são seguras, essas drogas frequentemente eu mantenho, e como nas outras doenças graves, a gente tira metformina e sulfonilureia, que são as mais prescritas, até porque o custo é mais barato dessas drogas, tá certo? E em relação a, realmente, as drogas que a gente usa para o tratamento do COVID, né, que nada tem evidência, a não ser o corticoide, certo? Quais delas interfeririam no controle glicêmico? O Decadron, né, a dexametasona, interfere para mais, a oxicloroquina, que eu acho que a partir de hoje não vai nem mais ser usada e nem falada, acredito eu, pelo braço do Recovery, né, que mostrou que ela traria malefícios, ela também pode causar hipoglicemia. Já é conhecido esse efeito da hidroxicloroquina em causar hipoglicemia em pacientes, então aí tem que ter muito cuidado. Paciente usando hidroxicloroquina, que a gente nem provavelmente, aqui a gente já não usava, mas agora que não vai usar mesmo, certo? Usando antidiabético com insulina, aí o risco desse paciente ter hipoglicemia é mais alto, certo? Aí outra droga que interferiria na hiperglicemia, mas que a gente também não usa aqui, é o lopinavir, certo? As demais drogas não têm interferência, nem para mais e nem para menos, certo? Então, em relação também ao diabético tipo 1 e diabetes tipo 2, o diabetes tipo 2 mostrou em alguns estudos, né? Porque tudo não tem muita evidência, que realmente evoluiria pior do que o diabetes, justamente por conta do ECA2, né, nas células betas pancreáticas, que o diabetes tipo 1 provavelmente não modularia o ECA2 como o diabetes tipo 2. No mais, tranquilo, a minha gerência está mais controlada que a sua, viu,
Aí, viu, Rafael? E mais do que Serra Talhada, mas os casos estão começando a aumentar. Hoje a gente está na 8ª semana epidemiológica pelo CINAM, e aí o pico da gente foi nessa semana. Eu não sei se vai aumentar mais, mas de todas as semanas epidemiológicas, essa semana, que é a semana 28, fizemos o pico maior de notificações aqui de casos, né, de casos graves. E aqui a gente tem realmente acolhido os pacientes em enfermaria e temos 7 leitos de UTI, né, destinados a pacientes com Covid. Então, vamos ver se vai aumentar o pico ou não vai aumentar. E vamos tentar orientar os colegas que trabalham com Covid, que na notificação tentem o máximo possível colocar essa informação para todos, que é muito importante. Pois é, obrigada, Fernando, parabéns. Fernando foi meu padrinho de casamento e eu peço muito favor a ele, vou continuar pedindo, viu? Parabéns, boa Patrícia. Noite. Parabéns, excelentes comentários. Você e Lívia seguramente mostraram a força do interior nessa discussão, depois da brilhante aula do Dr. Fernando, e vocês, eu não esperaria nada de diferente, né? Em relação à questão da epidemia, Patrícia, eu acho que é muito dependente da quantidade de testes. Eu não sei se vocês têm mais testes do que a gente aqui, se Serra Talhada testa mais do que Arco Verde, do que Salgueiro. Então, eu acho que dificilmente a gente vai ter diferenças de controle por gerências nessas cidades maiores loco-regionais, né, como Arco Verde, Salgueiro e Serra Talhada, que são bem semelhantes, né? E sei também do seu empenho e dedicação aí no hospital, na UTI, a gente conversa bastante. Então, meus parabéns. Obrigada. Em relação aos seus comentários, na verdade, Patrícia, é importante a gente ter várias amizades que aceitem os convites. Então, nada muito diferente disso. A gente liga para um e para outro e solicita o convite e aqui a gente fica só entregando a bola para vocês. Fernando, eu só queria, antes da gente encerrar, você fizesse alguns comentários em relação ao que as meninas falaram aí. E alguma novidade de tratamento? O que é que vocês estão fazendo de tratamento dos pacientes graves aí, dos pacientes de casa? Sem entrar muito em querelas, mas qual é a sua visão em relação ao tratamento? Porque eu acho que isso aí é uma coisa que traz muita curiosidade para todo mundo, inclusive para mim. Primeiro eu vou fazer só uns apartes, né? Primeiro, a questão da notificação. Eu tive muita dificuldade em procurar dados do Brasil sobre diabetes, né? Sobre Covid e diabetes. Não achei. Procurei. É muito mal notificado. E quando você vai achar, só tem uma descrição. Não existe dados juntos. Comentar só rapidamente sobre o inibidor DPP-4. Quando ele foi lançado, era uma droga extremamente... que o pessoal tinha muita esperança. Porque pelo mecanismo de ação, pela segurança renal, e é uma droga que se levou muita esperança com melhor desfecho cardiovascular. E não se conseguiu provar nada, ao contrário, 2 drogas aumentaram o risco de internamento por IC. Então, eu acho que o nicho, talvez, do DPP-4 comece a ser, um dos nichos seja paciente internado. Se você fizer uma busca no PubMed hoje e olhar DPP-4, você vai olhar muito estudo em paciente internado, né? Então, é uma droga que é bem conveniente essa questão. Uma coisa interessante que eu não comentei, muita coisa para comentar, né? Mas que a maioria dos pacientes diabéticos e risco cardiovascular usam estatina, né? A gente já sabe que a inibição da hidroximetilcoenzima A, que é o efeito da estatina, que é o efeito pleiotrópico da estatina, ele diminui a expressão do ECA. A gente não tem estudo ainda com uso de estatina para isso, mas é uma coisa interessante que talvez apareça no futuro sobre essa associação. E 2 coisinhas que a gente vê pouco, não entrei em detalhes, mas é sobre a questão da expressão na ECA, esses pacientes hiperglicêmicos, que aumenta a expressão da ECA, e a ECA vai lá, aumenta a conversão de angiotensina 2, vai lá na aldosterona e aumenta a aldosterona também. Então, existem 2 coisas interessantes que estão pensando, se isso está associado à pressão maior nesses pacientes e um índice maior de edema agudo de pulmão, que se vê em relativa frequência, né? Talvez muito pela questão do trofismo do vírus, a questão da miocardite, né?
que é uma das causas de mortalidade, a associação, mas existe essa questão do efeito da aldosterona sobre isso, e o efeito da aldosterona o efeito renal, de diminuir o potássio. Então, nos pacientes que fazem cetoacidose, têm diabetes e COVID, talvez tenha que ter um pouco mais de cuidado na hora de manejo desse potássio. Porque existe na teoria, e a gente já vê em alguns estudos experimentais, que a aldosterona pode estar aumentada e isso pode acarretar a diminuição do potássio, né? Quanto ao tratamento que a gente está fazendo, felizmente / infelizmente, o tratamento mais promissor é exatamente o corticoide, que causa essa dor de cabeça para a gente, né? É um tratamento... o uso do corticoide foi exatamente o que a gente espera da evolução da medicina baseada em evidência. Partiu do pressuposto teórico, que a gravidade dos pacientes era na fase inflamatória, e aí, no começo, e isso fez com que o uso fosse um pouquinho mais restrito no início, e realmente estavam abandonando o uso na parte de replicação viral, né? Então, você tem a questão do corticoide, é o time de você começar, né? Então, o corticoide está dando essa dor de cabeça. Mas, em termos de manejo, é o suporte que a gente está vendo aí. Não tem muita novidade, não. A novidade mais recente é o corticoide e atentar para a questão das medidas não medicamentosas. Aí eu vou falando muito especificamente da ventilação não invasiva, que foi uma coisa que modificou muito com o tempo. Assim, no começo, a gente tinha muitas ideias, né? Intubação precoce, Visatura em tuba, você não pode fazer ventilação não invasiva porque vai espalhar o vírus. Então, assim, se gastou muito dinheiro com respirador, podendo ter gastado, por exemplo, com um ambiente para você fazer uma ventilação não invasiva mais efetiva, né? Que pudesse proteger o paciente com dispositivos. Então, em termos de tratamento, não tem muita novidade, não. A novidade é começar a escantear algumas drogas, né? Que não tem evidência científica que traga benefício, né? Mas eu acredito que, falando um pouco do tema da gente, a questão da gente mais, para o diabético especificamente, é a questão preventiva, né? A gente está vendo que depois que ele preenche critério para internar, aí vira uma bola de neve, né? Então, ele precisa estar bem informado, ele precisa estar bem controlado e precisa saber o que fazer quando precisar. A maioria das recomendações dos guidelines sobre manejo, se você botar no PubMed, procurar tudo que é recomendação sobre paciente diabético, você vai ver que metade do artigo é falando dos cuidados que ele tem que ter antes de internar. Cuidado com controle, com medicação, fatores de risco. Então, acho que talvez seja o principal recado, seja tentar evitar, né? Em se contaminando, em se infectando, aí controle glicêmico tem evidência de desfecho, tem evidência de menor tempo de internamento, né? E partir para as peculiaridades durante o internamento, o uso do corticoide, cuidado, dieta, e aí seguir em frente com o protocolo, basicamente, que já se tinha antes para isso. É isso. Perfeito, gente. Então, alguém quer fazer mais algum comentário? A gente estava chegando em 1h20, mais ou menos, de discussão. Eu queria agradecer de público imensamente o Dr. Fernando Bondini, meu amigo Nando, por ter aceitado o convite, a doutora Lívia Lima, a doutora Patrícia Belfort. Foi realmente uma aula com nível muito alto. Falar para todos vocês que essa aula foi gravada, como eu iniciei falando, depois eu disponibilizo o link, tá bom? E isso aqui realmente é algo que merece ser difundido. Tem muito conteúdo muito bom apresentado aqui. Eu achei pouca coisa como ele falou aí, de dados, diabetes, dessa forma que foi apresentado. Então, foi uma excelente noite. Eu desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal. Em breve eu estou disponibilizando a gravação. Nando, um abraço, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Precisando aí, viu? Com certeza. Tchau, Nando. Boa noite. Tchau, todo mundo. Tchau. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, pessoal.